Muito bom dia, tricolores. Chegou a hora, né? Hoje é um grande dia. Não sei como vocês estão, se a ansiedade está batendo como está batendo em mim, mas hoje é a hora de a gente colocar o nosso pezinho nesse Mundial de Clubes que já começou, já tem alguns dias, né? Começou no sábado e hoje o nosso tricolor entra em campo. Daqui a pouquinho, à 1 da tarde, horário de Brasília, o Fluminense está em campo. E aí, não sei como vocês, mas ontem para dormir foi extremamente complicado, porque a ideia de ter o Fluminense jogando no Mundial é algo que mexe. Vamos, vamos aproveitar esse momento. Então vamos falar um pouquinho do nosso pré-jogo. Depois da vinheta, gente, vamos falar de campo e bola. Muito bom dia a todo mundo. Agora falando diretamente agora do nosso pré-jogo, falar do Fluminense. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de a gente conversar um pouquinho, lembrando que hoje é o dia de desfrutar, né? Desfrutar o quê? Desfrutar o ano de 2023, o ano mágico de 2023. Tivemos um ano que foi, assim, algo diferente na nossa vida, né? Onde tivemos a possibilidade de ganhar uma Libertadores, a nossa primeira. E por que eu digo a primeira? Porque eu acho que vai vir mais. E tivemos assim a possibilidade de estar aí. Disputamos o Mundial, jogamos a final contra o Manchester City, que era um disparate, mas hoje é uma história um pouco diferente. Creio que a possibilidade que a gente tem, ela é real. Eles são mais fortes que nós? Aparentemente sim, né? Mas futebol é dentro do campo, 11 contra 11, né? Então a gente tem aí uma chance grande de fazer história. Desde 2012, da última vitória do Corinthians sobre o Chelsea na final do Mundial de Clubes, um brasileiro não ganha de um time europeu. Então, no Mundial de Clubes. Então, nós temos aí uma possibilidade extremamente possível de acontecer. Hoje, se você me perguntar se você assina o empate, eu acho que a maioria assinaria. Mas eu digo para vocês que algo me diz que nós temos grande chance de sair vencedor. E logo depois do jogo vamos estar aqui no nosso pós-jogo falando sobre isso, analisando como foi o Fluminense. Espero que o Fluminense entre com coragem, com vontade. Espero que o Fluminense tenha ali aquela coisa de entrar para ganhar mesmo, entrar para fazer a diferença, sabe? Entrar para fazer um jogo memorável, um jogo que nos orgulhe, um jogo que faça a gente ver o Fluminense de uma forma diferente e ter assim, começar a sonhar nesse Mundial. É difícil, olhando times como PSG, como Atlético de Madrid, a gente sabe que é difícil, mas sonhar ainda não custa nada e nós estamos indo, né? Vai que essas coisas vão mudando daí pra frente, né? Então, na Libertadores a gente dizia a mesma coisa, a chance era pequena, era pequena, era pequena, nós batemos o campeão. Então, acho que nada é impossível. Então, futebol é como diria dentro de campo, então vamos jogar. Eu só espero que o Fluminense entre em campo hoje com aquela vontade. Falar um pouquinho do time que deve ir a campo. Ontem, na entrevista coletiva, o Renato Gaúcho deixou claro que Germancano não vai para o jogo logo de saída. Ele ficará no banco de reservas, uma vez que para o Renato, e é uma realidade, porque ele está fora há muito tempo, ele está sem ritmo de jogo, e o ritmo de jogo para ele é fundamental, e o Renato então preferiu deixar o Cano no banco de reservas. Muito provavelmente a entrada do Everaldo deve ser o ponto quase que definido. Tem alguns ainda que podem cravar que pode vir o Kevin Serna no ataque, mas eu creio que acho que isso não será feito dessa forma. Creio que o Fluminense deve jogar com outro ponto. Acho que Paulo Henrique Ganso é outro que também não deve para o jogo, pelo menos de início. Por que eu digo isso? Porque eu acho que o Fluminense tem uma possibilidade maior de marcação jogando com os 3 cabeças de área. Só que jora uma dúvida ali, quem será esse terceiro cabeça de área? Se será o Nonato, entendeu? Que eu acho que eu arriscaria mais, ou se será
Vinícius Lima, que também tem jogado com o Renato, e o Renato tem literalmente gostado do Lima nessa posição. Então o Lima é um cara que tem possibilidade de sair jogando. Então a gente só vai saber isso uma hora antes do jogo, qual a escalação que o Renato vai ter contra o forte time do Borussia Dortmund. Então é assim, vamos olhar mais ou menos o que traz praticamente, vamos falar um pouquinho diretamente do jogo, o que nós temos aqui para falar do jogo. Vamos lá. Provavelmente o time que deve ir a campo deve ser Fábio, Samuel Xavier, isso aqui eu acho que não vai mudar, Thiago Silva, Freitas, e aí nós temos a primeira dúvida, se é o René ou se é o Fuentes. Eu diria para vocês que eu acho que vamos de René, mas não me assustaria se essa função fosse do Fuentes, entendeu? Então, é possível que possa vir o Fuentes? Sim, é possível, mas acho que vai o René. No meio campo, na minha visão, Hércules, Martinelli e Nonato. Pode ser que venha o Lima aqui? Pode ser sim, não é impossível não. É uma possibilidade também bem grande. Agora, Arias, Everaldo e aqui, no lado esquerdo, que está Canóbio, pode ser também que nós tenhamos aí a entrada de Kevin Serna. Um ponto que é importante é que assim, o Fluminense ele esperava que tivesse um calor muito forte hoje lá. E aí a gente manteria jogadores como Kevin Serna, como Keno, para entrar no segundo tempo, porque teoricamente o time alemão teria um desgaste físico maior do que o nosso. Tanto que o Fluminense treinou muito no horário do meio-dia para poder se aclimatar para o jogo. Só que hoje o tempo tá ruim lá, chove, fininho, em uma média de 16, 17 graus, que está muito mais propício para o time alemão esse clima do que para nós. Então, a estratégia de guardar o Kevin Serna e o Keno, não sei se será tão utilizada assim, mas teremos desgaste de qualquer maneira, tanto dos jogadores alemão quanto os nossos. Então, lembrando que nós estamos no meio de temporada e eles estão literalmente no final delas, ou agora o início, né? Então, creio que o Fluminense tem a possibilidade, sim, de fisicamente igualar o jogo. Lembrando que o time alemão é muito mais forte que nós. Mas o Fluminense não pode ter medo. O Fluminense tem que entrar com o intuito de vencer o jogo. Se o Fluminense ficar esperando o time alemão e deixando eles tomarem a rédea do jogo, aí eu acho que é difícil para nós. Então a gente tem que jogar o jogo. Essa é a grande realidade. Então quem está fora do jogo? Está fora do jogo. Aí nós temos 2 jogadores literalmente fora do jogo. O restante a gente não tem problema de contusão. E graças a Deus temos de volta aí Cano, Canóbio, Bernal. Todos eles estão à disposição do Renato e vão estar no banco de reservas hoje. Então quem está fora literalmente? O Otávio, que está fora, que não viajou para os Estados Unidos. E o Soteldo, que chegou agora, mas está com uma contusão na coxa, no posterior da coxa. E eu acredito que pode ser que com o filé lá, ele fazendo tratamento, quem sabe o Soteldo não retorne antes do que a gente imagina, né? Caso aconteceu com o Bernal, caso que aconteceu com o Canóbio e principalmente com o Germancano. Então, quando a gente fala de filé, tudo é possível no time do Fluminense. Nós temos o craque, o Pelé da fisioterapia no Fluminense, que é o filé. Então isso pode fazer uma diferença muito grande nesse momento. E o nosso adversário, o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund vai a campo com Kobel no gol, Sully, Anton e Bersan Bani com 3 zagueiros, Henson, Gross, Netcha e Svensson jogando pelo lado esquerdo, Brandt, que é o camisa 10 deles, é o principal jogador, o ADM, né? E o Gurici. São nomes difíceis da gente até pronunciar o nome dos jogadores alemãos, mas esse é o time alemão que vai para o jogo. Lembrando que o time alemão contratou
o irmão do Jude Bellingham, o Job Bellingham, que pode fazer a sua estreia. Então o time alemão é um time forte, fisicamente é um time muito forte. Então o Fluminense tem que tomar muito cuidado, principalmente com esse atacante, o Guirassy, que ele é um jogador assim, grandão, de área, mas é um cara que faz muitos gols. Ele tem uma postura muito forte de proteger, né? E ele é um cara que costuma fazer muitos gols. Então o Fluminense tem que tomar muito cuidado com esse jogador. Entendeu? A arbitragem do jogo fica a cargo de Irshis Tanchevs, do Uzbequistão, Andrei Tapachenko, também do Uzbequistão, e Tamur Guainulin, também do Uzbequistão. Ainda não temos aqui o VAR, porque é somente dado no momento do jogo, né? Então a gente não tem essa informação para dar nesse momento. Mas a única coisa que eu digo para vocês é assim: nós vamos jogar com uma equipe forte, uma equipe que sabe jogar esse tipo de jogo, uma equipe que há pouco tempo atrás fez 3-1 no meu Barcelona, no forte time do Barcelona, do Rafinha, do Yamal. Então nós estamos falando de um time que venceu e venceu, que quase tirou o Barcelona da, da, da Copa dos Campeões. Então nós temos que tomar muito cuidado. Mas isso quer dizer o quê, cara? Quer dizer que nós vamos perder? Não. Isso quer dizer que a gente tem que ter cuidado e tem que ter coragem. A coragem, como diria Fernando Diniz, coragem, coragem, coragem. Hoje nós temos que encarar o modelo coragem, 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 como diria Fernando Diniz. Não se arriscando muito, mas ao mesmo tempo também não deixando de jogar, tentando buscar o resultado. Então, é assim, esse time que foi montado pelo Nico Novak, ele é forte, muito forte, mas não quer dizer que ele seja imbatível. Então, algo me diz que nós podemos ter uma grande atuação do Fluminense, o Fluminense sair de lá vencedor e aí em busca da sua classificação nesse Mundial de Clubes. Vamos torcer, vamos esperar. Pessoal, agradeço a todos vocês aí, agradeço a participação de todo mundo. Peço que vocês deixem o seu like aí, entendeu? E se inscreva no canal. E logo depois do jogo eu estaria aqui fazendo o pós-jogo. Eu tenho a intenção de fazer um react, mas eu não sei se será possível. Até porque por causa dessas normas do YouTube em relação à transmissão, não sei se será possível, mas vamos ver. Eu vou tentar. Se não for possível, no final do jogo estarei de volta com o nosso pós-jogo. E eu vou tentar fazer ele ao vivo para a gente falar do jogo do Fluminense, tá bom? Um abraço. Deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. Um abraço.